Olá, colegas, olá, professores. Nós somos o grupo 6, eu, Emerson, a Gabriela Lima e o Marcelo Gomes. Nós vamos falar sobre o gerenciamento das partes interessadas do projeto. Pode passar slide, fazendo favor. O que é esse gerenciamento dessas partes interessadas? Ele é o processo que é exigido para identificar todas as pessoas, grupos, organizações que podem impactar o projeto ou serem impactados. Ele gerencia as expectativas dessas partes, o impacto que cada um causa, o nível de influência dessas partes interessadas no projeto. Tudo isso para deixar essas pessoas bem envolvidas ao resultado final. Pode passar, fazendo favor. Tá. Então, assim, quem são as partes interessadas, né? Que também vocês vão ver lendo muito o termo stakeholders. Então, são funcionários, fornecedores, acionistas, clientes, grupos econômicos, grupos ambientalistas, meios de comunicação. Ou, assim, o PMBOK cita qualquer pessoa que se considere afetada pelo resultado desse projeto. Então, todas as pessoas têm que estar a par do que está acontecendo, com a equipe estando explicando bem para todo mundo qual o resultado final, o que está acontecendo, em qual etapa está desse projeto, fazendo o gerenciamento desse pessoal, o que eles estão imaginando do projeto. Pode passar. Assim, essas partes interessadas, elas afetam todas as fases que a gente já viu as apresentações até agora. A parte do cronograma, de custos, de qualidade, de riscos e do escopo. Essa interferência delas, eles afetam tanto de maneira positiva quanto negativa. Cada parte interessada tem o seu nível de influência, que é variável, e essa identificação das partes interessadas e a identificação desse engajamento tem que ser iniciado o mais cedo possível para aumentar a possibilidade de êxito do projeto. Um projeto onde todos onde a comunicação, o gerenciamento dessas partes é bem feito, tem muito mais êxito, muito mais chance de êxito do que um que as partes só ficam sabendo do resultado final do projeto. E interações periódicas entre todas as partes interessadas, elas contribuem para a mitigação dos riscos, para a identificação de possíveis erros e alinhamento das expectativas. Cada parte tem expectativa quanto ao resultado final. Isso tem que ser gerenciado. Pode passar o slide. Então, aqui, ó, esse processo de gerenciamento das partes interessadas ele é feito por 4 processos principais, que é o processo de identificar essas partes, está lá na fase de iniciação, o planejamento do engajamento, na fase de planejamento, o gerenciamento desse engajamento na parte de execução e o monitoramento desse engajamento está lá na parte de monitoramento e controle. Pode passar. Assim, o primeiro processo que é o processo de identificar essas partes interessadas. Ele de maneira regular, né? Ele identifica essas partes interessadas no projeto, analisa e documenta informações relevantes sobre os interesses das pessoas, o envolvimento, a interdependência entre elas, a influência e seu impacto seu potencial impacto no sucesso do projeto. Pode passar. Então, assim, ó, como entrada, uma das entradas, você tem um termo de abertura. Essa identificação ela pode começar antes ou concomitantemente à elaboração do termo de abertura. E cada vez que iniciar uma nova fase no projeto, ou tiver uma mudança significativa muito grande, essa identificação dos interessados tem que ser feita novamente. Como ferramenta da identificação, você tem a análise de dados ali, a representação de dados, eu vou mostrar no próximo slide um pouco mais detalhado. E como saída, uma das saídas é a atualização do plano de gerenciamento, que com os interessados identificados, vai afetar o gerenciamento de requisitos, de comunicações, de riscos, tudo. Pode passar. Então, aqui assim, ó, uma das ferramentas nessa identificação é essa matriz de poder e interesse, que ela mede o tanto de uma pessoa com alto poder, mas com muito interesse no projeto, você tem que manter ela sempre informada. Quanto ao nível de influência, uma pessoa com muito poder, mas com pouco nível de influência no resultado final, ela pode se tornar um bloqueador do projeto. E uma pessoa com muita influência, que pode causar muito impacto, você tem que ter ela perto, tem que estar gerenciando ela de maneira bem próxima. Pode passar. A outra fase é a fase de planejar esse engajamento, que é o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver todas as partes interessadas, com base nas suas necessidades, expectativas e interesses. Pode passar. Aqui você tem ali o plano de gerenciamento do projeto, como uma das entradas,
Uma das ferramentas é a matriz de avaliação do nível de engajamento, que vai ser apresentada a seguir, e gerando o plano de engajamento. Porque esse plano de engajamento ele identifica essas ações necessárias para promover o envolvimento das decisões. Ele pode ser formal ou até informal, dependendo da necessidade do projeto. Próximo slide. E aqui essa é a matriz lá do nível de engajamento, que ela mostra onde a parte está hoje, com o Czinho. Então, no caso da primeira linha, ele é uma pessoa, um interessado que hoje é desinformado, e o D, ele avalia o nível que a equipe do projeto gostaria que aquela pessoa estivesse. No caso aí, apoiadora. Agora, as próximas fases, o colega Marcelo vai continuar a explicação. Boa noite, professores, boa noite, colegas. Então, chegamos aí ao terceiro processo do gerenciamento das partes interessadas, que fala, então, de como gerenciar o engajamento das partes interessadas, que é o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes interessadas de forma adequada. O principal benefício desse processo é permitir que o gerente de projetos ele aumente o nível de apoio das partes interessadas e minimize a sua resistência. Esse processo ele é realizado ao longo de todo o projeto. Pode mudar, por favor? Aqui, no processo de gerenciar o engajamento das partes interessadas, nós temos as seguintes entradas, ferramentas e técnicas e as seguintes saídas. Em termos de entrada, nós temos o plano de gerenciamento do projeto, o plano de gerenciamento das comunicações, o plano de gerenciamento de riscos, o plano de engajamento das partes interessadas. Esse plano de engajamento, ele fornece orientação e informações sobre o gerenciamento das expectativas das partes interessadas. Depois nós temos ali o plano de gerenciamento de mudanças. Esse plano de gerenciamento de mudança, ele descreve o processo para enviar, avaliar e implementar mudanças no projeto. Depois ali aparece para nós documentos do projeto, como registro das mudanças. Registro das mudanças, essas solicitações de mudança e o seu status são documentadas nesse registro e comunicadas às partes interessadas de forma adequada. Depois nós temos ali registro das questões, registro das lições aprendidas, registros das partes interessadas. Esse registro ele fornece a lista de partes interessadas do projeto e quaisquer informações necessárias para executar o plano de engajamento dessas partes interessadas. Depois nós temos a linha ainda como entrada, os fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como ferramentas e técnicas, nós temos a opinião especializada, a habilitação de comunicação, mostrando ali o feedback. No PMBOK, esse feedback ele nos traz que a equipe de gerenciamento do projeto usa esse feedback para apoiar o entendimento da reação das partes interessadas às diversas atividades de gerenciamento de projetos e principais decisões. Ainda como ferramentas e técnicas, nós temos habilidades interpessoais de equipe, gerenciamento de conflitos, consciência cultural, negociação, observação e conversação, consciência política, regras básicas e reuniões. Nas saídas, nós temos ali solicitações de mudança. Essas solicitações de mudança é apresentada no PMBOK como resultado de gerenciar o engajamento das partes interessadas. Isso pode trazer mudanças no escopo do projeto ou do produto. Todas essas solicitações de mudança são processadas para revisão e organização no processo, realizar controle integrado de mudanças. É um processo que a gente já viu aí, vinculado ao processo de integração, se não me engano, nós vimos numa das primeiras apresentações. Outra saída é a atualização do plano de gerenciamento do projeto, plano de gerenciamento de comunicações e o plano de engajamento das pessoas, das partes interessadas. Esse plano de engajamento ele é atualizado para refletir as estratégias de gerenciamento novas ou alteradas, necessárias para engajar com eficácia a todas as partes interessadas. Nós temos também como saídas atualização de documentos, de projeto, registro de mudanças, registro das questões, registro das lições aprendidas e registro das partes interessadas. Em suma, gerenciar o engajamento das partes interessadas envolve atividades como engajar as partes interessadas nas etapas apropriadas do projeto para obter, confirmar ou manter o seu compromisso continuado com o êxito do projeto, gerenciar as expectativas das partes interessadas através de negociação e comunicação, abordar quaisquer riscos ou preocupações potenciais relacionadas ao gerenciamento de partes interessadas e antecipar questões futuras, né, que podem ser levantadas por elas, esclarecer e solucionar as questões que forem identificadas. Por fim, gerenciar o engajamento das partes interessadas ajuda a garantir que as partes interessadas entendam claramente as metas do projeto, os objetivos, os benefícios e os riscos para o objeto, e também como sua contribuição aprimorará o êxito do projeto. Pode mudar, por favor?
Chegamos aqui no processo número 4, que é o de monitorar o engajamento das partes interessadas, que é o processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e a adaptação de estratégias para engajá-las através da modificação de planos e estratégias de engajamento. O principal benefício desse processo é que ele mantém ou incrementa a eficiência e a eficácia das atividades de engajamento das partes interessadas à medida que o projeto se desenvolve e o seu ambiente muda. Esse processo também é realizado ao longo do projeto. Pode passar. Aqui nós temos, então, as entradas, ferramentas e técnicas de saídas desse processo. Dentro das entradas, nós temos ali em destaque o registro das questões. Esse registro das questões, ele documenta todas as questões conhecidas relacionadas ao projeto e às partes interessadas, e o registro das lições aprendidas. As lições aprendidas, elas anteriormente no projeto podem ser aplicadas em fases posteriores para aumentar a eficiência e eficácia do engajamento das partes interessadas. Como ferramentas e técnicas, nós temos ali em destaque a análise de causa-raiz, que é uma análise que pode ser usada para determinar o motivo subjacente básico, porque o engajamento das partes interessadas não está tendo o efeito planejado. Temos também a análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, cujos critérios para engajamento bem-sucedido das partes interessadas são priorizados e ponderados para identificar a opção mais apropriada. E como saídas, nós temos em destaque ali as informações sobre o desempenho do trabalho. Essas informações sobre o desempenho do trabalho incluem informações sobre o status do engajamento das partes interessadas, como o nível de apoio atual ao projeto e em comparação com os níveis desejados de engajamento, conforme definidos na matriz de avaliação de nível de engajamento. Bom, pessoal, agora a Gabriela vai expor a parte mais prática aí do nosso trabalho. Bom, pessoal, então aqui trazendo qual que é o projeto que a gente pensou para apresentar. É um projeto que ele seria aplicado no âmbito da UFMS e está relacionado à concessão de bolsas, né? Bolsas para alunos do curso de mestrado e doutorado, bolsas do programa Demanda Social da CAPES. Então, o título do nosso projeto é Regularização da concessão de bolsas do programa Demanda Social CAPES pelos programas de pós-graduação da UFMS. Aqui a gente traz o objetivo geral e a justificativa. O objetivo geral é regularizar a concessão de bolsas do programa Demanda Social CAPES a alunos de cursos de mestrado e doutorado da UFMS com a publicação de uma resolução. Então, o escopo do produto nosso é uma resolução que normatize, né, essa concessão, os procedimentos, né, de concessão de bolsas no âmbito da UFMS. E a justificativa deste projeto, né, a escolha deste projeto, se deu em razão de uma irregularidade já apontada pela própria UFMS e também por um relatório da Controladoria Geral da União, né? Então, assim, as justificativas são, primeiramente, né, a portaria da CAPES número 76 de 2010, que é o regulamento do programa Demanda Social. Neste regulamento tem todos os requisitos para a concessão de bolsas, sendo que muitos desses requisitos não são observados por alguns cursos, né? É o relatório da CGU, que foi fruto de uma auditoria que a CGU fez, né, analisando as concessões de bolsas, e também foi observado algumas irregularidades, inclusive identificando que um prejuízo de mais de R$100 mil na concessão de bolsas devido às irregularidades, né, constatadas no relatório. Outra justificativa também da escolha desse nosso projeto é que mesmo teve esse relatório da CGU em 2018, a UFMS, né, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tentou sanar, né, essas irregularidades com a publicação de uma instrução normativa, que é a instrução normativa número 4 de 2020, e mesmo assim nem todos os cursos estão seguindo, né, todas as recomendações da CGU, todos os requisitos, né, que tem na portaria CAPES. E então, a gente agora tentaria, com esse projeto, tentar novamente regularizar essa concessão de bolsas, adotando outras estratégias, né. Bom, aqui eu trago algumas etapas do projeto que a gente já fez, né, o termo de abertura do projeto, a declaração de escopo, o plano de comunicações, o cronograma físico e financeiro, a tabela 5W2H e a tabela RAS também. Aqui, outras etapas que a gente já passou, né, o cronograma de tempo, a matriz GUT, e as partes interessadas, que ficou sob responsabilidade do nosso grupo, né, apresentar.
Aqui eu trouxe algumas partes interessadas do nosso projeto, né? Uma das partes interessadas é a própria CAPES, também a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROP, da UFMS. E, assim, outra parte interessada são todos os membros das comissões de bolsas, porque cada curso, né, que tem bolsas do Programa Demanda Social da CAPES, precisa ter uma comissão de bolsas. E essa comissão ela é formada pelo coordenador de curso, né? Então, o coordenador do curso é uma parte interessada. A comissão também é formada por um representante discente. Então, o representante discente também é uma parte interessada. E a comissão também é formada por um docente do curso, que então também é uma parte interessada. Outra parte interessada são os técnicos administrativos dos cursos, né? Que trabalham nas secretarias dos cursos, também são partes importantes, né? E também a comunidade externa, né? A sociedade no geral, atuando no controle social, ainda mais porque na concessão de bolsas, né, envolve dinheiro público, né? Então também é uma parte importante, uma parte que pode ser afetada, né, por este projeto. Bom, pessoal, então essa é a nossa apresentação de hoje. Na aula a gente vai conseguir explicar um pouquinho melhor sobre o nosso projeto. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção.